Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Vocês sabem o quanto eu amo fazer isso. E agora chegou a terceira temporada, uma terceira temporada super especial, onde a gente vai ter 12 episódios dedicados ao tema de famílias empresárias. A gente vai receber aqui muitas histórias boas, vamos falar sobre governança, vamos trazer executivos que trabalham com a família para que a gente possa cobrir um pouco, entender um pouco mais desse universo. Então, sejam todos bem-vindos à terceira temporada do Cada Caso um Case. Eu queria começar agradecendo às marcas apoiadoras que estão comigo. Então, primeiro, não posso esquecer da minha equipe que me ajuda a estar aqui, a colocar o podcast de pé, né? Acho que isso é super importante, mas também queria agradecer a agência New Varejo, a Bluesoft, o Elas do Varejo, a Shopper2B, o Belo Imperfeito e a XL, que estão conosco e que vão estar em toda a temporada. Então, muito obrigada por todo o apoio. Bom, como vocês sabem, eu gosto de fazer uma introdução sobre as pessoas que estão aqui, então eu queria apresentar a minha convidada. Eu começo dizendo que ela é pisciana. Muito bem. Só na conversa que vocês vão ter aqui hoje, vocês vão perceber o quanto ela é uma pessoa sensível, empática, intuitiva e generosa. Ela é mãe da Júlia, do Ricardo e do Roberto, filha da Yara e do Roberto, e neta da Mariane e do Otto, certo? Portanto, ela é membro da terceira geração. Bom, ela diz, e a gente vai ver isso, o quanto ela é apaixonada por famílias empresárias e pelas empresas familiares também, contando aí tudo que engloba, né, esse universo, a estrutura, as pessoas e o jeito único de ser que cada um tem, né? E eu diria que esse foi o primeiro motivo da nossa aproximação, a vontade de apoiar e estar junto a essas famílias. O segundo motivo, vocês vão ver, o que me cativou foi o sorriso largo dela. E o terceiro, o conhecimento e o entusiasmo que ela tem de compartilhar as experiências e a vivência dela. Então, eu estou muito feliz. Seja bem-vinda ao Cada Caso um Case, Cris Baumgart. Muito obrigada pela oportunidade, Bruna. Te agradeço essa introdução maravilhosa. Imagina, Cris, eu estou muito feliz. Eu falei, nossa, quando eu pensei em começar sobre famílias empresárias, eu falei, a Cris tem que estar. A gente se conheceu há pouco tempo, mas acho que foi uma conexão incrível. Então, super feliz e ainda mais pela agenda, que eu sei que tem desafios aí pessoais e profissionais. Super feliz de você estar aqui mesmo. É um prazer. Muito obrigada mesmo por estar aqui. Cris, eu gosto sempre de contar, a gente sabe que muitas histórias a gente consegue olhar no LinkedIn, no Google e saber da história, mas eu queria que você começasse a contar um pouco sobre a sua infância, o que você tem de lembrança, onde foi, onde você nasceu, que eu acho que é gostoso da gente lembrar desse momento, então eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre esse momento. Nossa, eu tive uma infância... eu nasci em São Paulo, moro em São Paulo a vida inteira. Tive uma infância muito feliz. Tive uma infância muito na praia e no campo. Meus pais tinham um apartamento no Guarujá, que é litoral norte aqui de São Paulo. E a gente ia nas férias de verão, então, para a praia. E nas férias de inverno, ou nos finais de semana, a gente ia para Campos do Jordão. Meu pai sempre teve casa lá. Meu avô foi um dos primeiros a comprar terreno lá, na década que ninguém queria ir, porque não era um lugar de veraneio, de férias ainda, né? Era um lugar de cuidar de tuberculosos. Mas meu avô se apaixonou pela região. Ele vem do sul, de descendência alemã muito forte. Ele já é nascido no Brasil, minha avó não. Mas ele se apaixonou por aquelas áreas. E aí ele acabou comprando um terreno na época que ninguém tinha casa lá. Entendi. Então a gente é cidadão de Campos há muitos anos. E eu, por ser pisciana, adorei essa introdução. Eu adoro estar no mar também, adoro praia. Aliás, eu adoro estar em qualquer lugar. Uma vez me perguntaram assim, qual lugar que você viajou que você mais gostou na sua vida? E eu parei, pensei, falei, acho que todos. Eu voltaria para todos os lugares. Talvez uns com mais frequência, outros não. Sim. Então, para falar da minha infância, eu tenho mais 3 irmãos. A gente sempre foi muito próximos, tanto meus irmãos, meus primos também, estavam sempre juntos. Meu pai tinha uma irmã gêmea já falecida, infelizmente, mas os primos regulam as idades, então a gente estava sempre junto. Então a gente brincava e brigava o tempo todo. E éramos em 4 mais 3, éramos em 7, então a gente podia variar muito as brigas, as brincadeiras, né, os lugares, e a gente estava sempre junto. Então eu tive uma infância muito feliz, uma infância
de muita brincadeira, de se machucar muito, de aprontar muito. Uma infância, assim, muito saudável. Que legal. Você sabe que eu li esses dias de um dado do quanto diminuiu os hospitais, né, essa entrada de crianças que se machucam, que quebram o braço, porque essa infância hoje em dia não é mais assim, né? Bom por um lado e ruim por outro, bom por um lado é bom e ruim porque por eles não outro. se machucam, mas outros eles não têm oportunidade de se machucar, né? Eu É sou isso. cheia de cicatrizes no corpo inteiro. Eu também. Eu caí uma vez de patins que minha mãe tomou um susto, porque a gente aprontava e era gostoso estar na rua, né? Pois é. Eu acho que eles não acham que era gostoso, mas a gente amava. Acho que hoje, olhando, eles falam, nossa, eu pelo menos quando meus filhos estão na rua, eu falo, nossa, que bom que não tá na tela, porque tem esse desafio, né? Você já passou um pouco por isso? Pois é, meus filhos já estão grandes, mas quando eles eram pequenos, eu sempre falava que as mães da escola às vezes reclamavam que os filhos voltavam muito sujos da escola. E eu achava aquilo um absurdo, né? Como é que a criança não pode voltar suja da escola? Se ela não vai sujar na escola, vai sujar aonde, né? Ou na escola ou no clube aqui em São Paulo, não tem muita opção, né? E eu brincava, eu sou partidária do Omo, porque o Omo sempre tinha aquelas propagandas de mãe, limpando roupa manchada dos filhos. Deixa eles se sujarem mesmo. E eu falava assim, eu sou partidária do Omo, porque se sujar faz bem pra todo mundo. E é isso, né? Tem que se sujar, tem que brincar. Então, tomara que essas crianças agora, já que tá tão proibido na escola, pelo menos na escola eles voltem a brincar muito e voltar a se sujar. Foi certeira mesmo. Eu acho que é importante essa convivência, essa dinâmica, esse aprender que ganha às vezes e às vezes perde, mas entre amigos, né? Acho que isso é super importante. Super, né? A gente tem falado muito de saúde, se fala muito de saúde mental, mas é a saúde social que é mais importante, né? Quer dizer, é tudo muito importante, inclusive o social. E começa com as relações quando eles são pequenos, né? Que tem que brigar, tem que se entender, tem que fazer as pazes, né? Eu acho que isso tudo faz parte da vida. Exato, exato. E aí você cresceu aqui em São Paulo, como que foi a sua vida? Você fez faculdade, você é formada em marketing, né? Eu sou formada em Direito. Em Direito. Minha faculdade foi Direito com base. Eu sonhava em ser juíza, desde pequena, porque eu queria salvar o mundo. Você tem cara de juíza. Você acha? Quem sabe mais pra frente. Mas eu me decepcionei um pouco com a carreira do jurídico, assim, oficial, dos juízes, né? Eu trabalhei no João Mendes um pouco mais de um ano, estagiando com o juiz. E aí eu vi que não era aquilo que ia salvar o mundo. Eu tinha que fazer outras coisas para salvar o mundo, né? Eu continuo com essa vontade de fazer a diferença no mundo. Mas depois eu fui para o marketing, porque minha mãe me chamou para trabalhar com ela. Ela tinha uma clínica médica estética aqui em São Paulo, de grande referência. Então, a gente tinha 2 unidades, sendo que uma era dentro do Shopping Iguatemi. Eram 700 metros quadrados dentro do Shopping Iguatemi aqui em São Paulo. 65 pessoas na equipe toda. Então, a gente foi crescendo. E quando eu me vi, eu estava gerenciando esse grupo, né? Foi um desafio maravilhoso, fiquei nessa jornada há 10 anos, mas eu senti a falta de ter mais material para eu poder levar para o trabalho em si, né? E aí eu fiz um curso intensivo de marketing, adorei, aí fui fazer a pós-graduação, mas logo depois eu casei, tive filhos, e aí foi aí que eu me conectei com a governança. Saí do marketing, pouco a pouco fui me juntando à governança, então minha jornada de governança tem mais de 20 anos. Porque já ajudar sua mãe já é uma entrada, vamos dizer assim, dentro de um negócio familiar. Sim. Mas quando você disse que você entrou para a governança para poder ajudar no negócio como um todo da família, é isso? O que foi. A gente começou muito devagarinho a governança, eu digo governança da terceira geração, né? A gente entendeu que qual é o papel da primeira, da segunda e da terceira geração dentro da nossa história. Isso é super importante para a gente entender qual é o nosso papel agora, mas qual é o nosso papel daqui para frente. Então, como é que a gente entende a fundação? Meu avô era fundador sozinho. 2018, quando eu assumi como presidente, 2017, quando eu assumi como presidente do conselho da minha família, porque a nossa governança foi acelerando. A gente fez o reconto da nossa história em família e a gente entendeu que a minha avó tinha que ser elevada a fundadora, assim como meu avô. Né? A gente diz que as mulheres fazem muita governança invisível, né? Que essa governança das alianças, da compaixão, do cuidado, da escuta, dos alinhamentos, né? E geralmente quem faz essa governança invisível são as mulheres. Entendi. Então minha avó fez muito isso. Além dela fazer isso, ela ajudava meu avô a encher os baldinhos de impermeabilizante da Vedacity. Ela trabalhava na empresa, ela era a primeira a chegar, a última a sair. Ela tinha um caderninho onde ela anotava o nome das pessoas que chegavam atrasadas. E por que ela era a última a sair? Porque ela queria saber se todas as luzes estavam apagadas do escritório, porque isso custa para o bolso da família, né? Perfeito. E ela trabalhou até o final da vida. Então, como não considerar ela como fundadora? Perfeito. Né? Então, a gente fez esse reconto e a gente trouxe ela para ser fundadora junto com meu avô, que foi uma história muito bonita.
A segunda geração, que era meu tio, minha tia, ambos falecidos, e meu pai, eles vieram para fazer a diversificação dos negócios. Porque quando eles assumiram o negócio, só tinha Vedacity. Tá. E aí, já ganhando dinheiro, o negócio crescendo, o que a gente vai fazer? Então, a primeira coisa que eles fizeram foi comprar terras em Goiás. Então, a gente tem um braço do agro em Goiás, em Rio Verde. E aquilo ali, no começo, era só para investimento de terras. Tá. Mas virou uma fazenda modelo. Que legal. O segundo grande negócio depois da fazenda foi o Center Norte, em 84. E em Goiás vocês plantam soja? Soja, milho e tem a parte também de pecuária. Então, a gente tem gado. Ah, tá bom. Tá? Depois, em 84, veio a fundação do Center Norte. E essa história é linda de ser contada, porque na época que eles compraram as terras muito baratas na Zona Norte de São Paulo, eram terras baratas porque ninguém queria construir lá, porque era mangue, era tudo alagado, não tinha nada. Então, imagina o que você ia fazer naquela região toda alagada? Nada. Então, eles compraram a preço muito barato na época. Tá. Só que foi na mesma época da construção do metrô de São Paulo. E o metrô precisava jogar terras em algum lugar. Olha só. Onde eles foram jogar? Na nossa terra. Perfeito. Então, porque quando vocês compraram era o complexo que tem tudo ali, né? Sim, já era uma terra muito grande. A gente depois, com o passar do tempo, a gente foi comprando mais, né? Mas tá bom. depois me lembra de chegar no projeto da terceira geração, Tá que bom, a gente eu chega lá lembro. nessas terras, Tá tá? bom. Então, a gente entendeu que a segunda geração fez a diversificação. Depois de fundar o Center Norte, eles fizeram o Lar Center, que é o primeiro shopping temático de coisas para o lar do Brasil. Depois vieram os outros empreendimentos. Veio o Expo Center Norte, que é o centro de convenção e de exposição. Veio o novo hotel para formalizar aquela área. E depois a gente fez outros pequenos investimentos. Mas a gente ficou um grande tempo sem investir em novos negócios, porque a gente entendeu, como terceira geração, a gente se conectou com o tema da governança, a gente entendeu que isso fazia total sentido para a gente. E aí a gente fez esse mergulho muito profundo em governança. Tá. Né? Então, o primeiro contato que a gente teve com governança foi um curso. Eu tive um contato com meu irmão um pouco antes do grupo de primos, porque meu irmão me levou num congresso do IBGC, que é da governança corporativa, que é o Instituto Brasileiro da Governança Corporativa. E a gente entendeu que aquilo fazia total sentido para os negócios e para a família. Na época não se falava muito de governança da família, mas se falava muito do negócio da governança do negócio em si. Mas por que não replicar para a família o que a gente estava aprendendo a fazer nos negócios, né? Perfeito. E aí, com o passar do tempo, a gente entendeu que tem 3 tipos de governança, né? Teoricamente, né? Quando a gente fala dos 3 círculos do John Davis, Sim. tem um do negócio em si, que é essa corporativa que as pessoas já estão fazendo, que são os conselhos consultivos ou conselhos de administração. Mas existem as outras 2 que são fundamentais, né? Que está muito ligado ao teu podcast aqui. Que um é a governança da família, porque a gente diz que por trás de um grande negócio familiar, a gente tem que ter uma família forte e muito bem estruturada e organizada, né? E depois a gente fala dos sócios, da governança dos sócios também. Porque quando a gente começa o negócio, os 3 círculos, eles são muito juntos, é tudo muito misturado, né? Propriedade é misturado com família, e aí conforme você vai evoluindo na governança, você começa a separar os 3 círculos e os 3 assuntos. E aí sim faz total sentido você ter essa governança robusta que a gente tem hoje. Perfeito. Né? Então, assim, essa é a nossa jornada. E me corrija se eu estiver errado, esse olhar que talvez vocês não sabiam que o nome era governança, mas dessa diversidade de negócios, né? Porque vocês cresceram de uma forma diversa. Era agro, era material de construção, né? Hotel. Então, essa necessidade dessa diversidade. Então, como eu faço a governança disso e como eu introduzo, ou como a família participa, né? Porque tem essa complexidade no núcleo ainda grande, né? Essa complexidade fica ainda maior, né? E todo mundo sempre participou, assim, eram coisas que os 3 da segunda geração, todo mundo participou, e agora na terceira também, é isso? Sim, exatamente. Os 3 da segunda geração, eles foram absolutamente generosos com a terceira geração. E aqui isso é importante você falar, Cris. Muito, eles foram muito generosos. Cada um da sua maneira, mas os 3 apoiaram a chegada da terceira geração e eles nos empoderaram, né? Cada um à sua maneira. Não foi fácil, né, para eles praticarem o desapego com o poder, porque a gente sabe, eles são fundadores, Sim. Né? Não da Vedacity em si, mas dos outros negócios, eles são fundadores. Então, é uma relação muito profunda de amor ao negócio, ao legado. Mas eles entenderam que a gente, sim, estava se preparando e a gente podia contribuir com o negócio. E aqui é uma coisa muito importante, né? Quando a gente fala de famílias empresárias de preparação,
quanto antes a gente começa a se preparar, mais legal mais importante e mais confiança a gente passa para os nossos pais. Né? Então, é uma coisa muito bilateral. A gente se preparando muito fortemente para assumir aquela posição e, por outro lado, a sucessão dos mais velhos, praticando esse ato de generosidade profunda em prol da terceira geração. Perfeito. E isso é sucessão bem-sucedida, é quando a gente faz junto. Né? A segunda geração fazendo junto com a terceira, ou a primeira fazendo junto com a segunda. Perfeito. Né? Então, a gente teve uma sucessão não sem problemas, porque tivemos momentos de muitas dificuldades, mas foi um sucesso a nossa sucessão, porque aí a terceira geração assumiu e entendeu o quanto a governança nos tornaria mais fortes, transparentes, resilientes e poderosos, né? Porque a governança é isso, né? Ela traz uma transparência e uma organização para o dia a dia. Isso é importante a gente falar, né, Bruna? Que governança não precisa ser uma coisa muito grande, uma coisa enorme, uma coisa super cara. É a governança que cabe para o teu momento, para a tua família, para o teu negócio, sendo muito respeitoso com o momento da família. Né? Eu acho que a governança tem que respeitar os momentos. E ouvindo a sua história, né, eu acho que tem alguns pontos importantes. Esse olhar para a sucessão, que é super importante, isso é uma continuidade do negócio, né? Eu acho que tem escolhas de ir para o lado somente profissional, que também é uma escolha, mas quando a gente traz a sucessão, a gente precisa cuidar para que isso, de fato, tenha um legado, tenha uma continuidade. Mas ao contrário também, o lado de olhar para o sucessor, de que sempre fez isso, né? E que, de repente, ele depositar, por mais que sejam filhos, sobrinhos, tem um apego, né? Eu sempre fiz dessa forma, né? Então, isso é um ponto crítico, mas super importante, né, Cris? Muito. E ele é verdadeiro. E ele tem que ser respeitado. Então, assim, eu escuto muito as pessoas falando assim, mas meu tio, meu pai não querem nem ouvir falar de sucessão. Como começa? Assim, eu dou dois grandes caminhos para iniciar. Um é você ouvir histórias, né? Bem-sucedidas, não tão bem-sucedidas, mas histórias de outras famílias que fizeram essa sucessão. Eu adoro ouvir histórias, adoro contar história e eu adoro ouvir história, porque a gente aprende muito. A gente se inspira nos erros e nos acertos dos outros, né? O que funciona para o outro não vai funcionar para a gente. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que conversar, né? Entender quais são as possibilidades. Então, quando a gente fala de sucessão, eu sempre falo, olha, traz cases, traz conversas, traz pessoas mais ou menos da mesma idade ou um pouco mais velhas para contar como foi a sucessão. Não é fácil. Por isso que eu falo, é um ato de generosidade para todo mundo. Né? Não é só para quem está passando o bastão, é para quem está assumindo o bastão também. Então, esse é um caminho. E o outro caminho é de a gente começar a desmistificar o que é a sucessão em si. Né? Então, o que é uma sucessão bem-sucedida? É você fazer junto, é você trabalhar próximo. Então, é você começar a conhecer quem vai ser. Talvez não seja um sucessor, talvez sejam mais. Né? Como é que você prepara e como é que você acompanha? Mentoria reversa, né? Os mais velhos aprendendo com os mais novos e os mais novos aprendendo com os mais velhos. Gente, esse processo é tão profundo e é tão lindo você poder conhecer e fazer junto com a outra pessoa, né? E a gente realmente precisa falar mais sobre sucessão, porque a sucessão, muitas vezes, para os mais velhos, está ligada ao fato de estar doente, de morrer. Mas a gente diz que a sucessão tem que começar com amor. Perfeito. Que é no momento que está todo mundo bem, que está todo mundo conversando, que está todo mundo com saúde. É isso. Né? Que você não pode esperar a pessoa não estar bem, estar doente. Foi o caso da minha tia. Minha tia não tinha feito planejamento sucessório e estava com câncer. Como é que meus primos, imagina a coragem que eles tiveram que ter para introduzir o assunto com a minha tia. E eles fizeram. A última coisa que você quer falar sobre isso, mas tem que ser dito, né? Exato. Então, a gente precisa ter a coragem da gente começar a trazer isso para o nosso dia a dia. Aliás, todos os temas que são tabus e polêmicos. E trazer com uma maneira leve. Sim. Né? Então, e a sucessão, ela tem uma coisa que a gente não precisa planejar só para quem está chegando. A gente precisa planejar para quem está saindo também, para quem precisa sair. E quando a gente começa hoje, eu tenho 51 anos, e eu já penso na minha sucessão para os meus filhos, né? E eu falo, para mim talvez seja mais fácil, porque eu estudo muito o tema. Mas a sucessão tem que ser um tema muito mais leve do que ele é. Porque a gente não pode esperar nossos pais falecerem para a gente assumir. Porque talvez a gente não vai fazer do jeito certo, ou da melhor maneira possível. Né? E aí vem uma coisa muito bonita, que
que brilha nos nossos olhos? O que eu amo fazer sem ser trabalhar com governança atualmente? É esse meu projeto para aposentadoria. Né? Que seja virar pintora, que seja virar historiadora, que seja... Minha mãe, por exemplo, está aprendendo a fazer restauração de livros antigos agora. Olha que legal. Né? Então, assim, o que te chama a atenção? E você pode mudar seus projetos. Isso. Eu, por exemplo, adoro o trabalho social. Então, o dia que eu me aposentar 100% das governanças, é isso que eu vou fazer. Né? Então, a gente tem que pensar o que eu realmente amo fazer. Porque quando a pessoa mais velha sai da operação do dia a dia, ela tem que estar muito feliz e realizada no novo projeto de vida. Exato. Né? Olha a importância do autoconhecimento, né? Do que realmente eu amo fazer. Tem o pai de uma amiga minha que virou um grande escritor depois que ele saiu dos negócios. Então, é uma oportunidade de você fazer coisas diferentes na tua vida. Perfeito. Né? Por isso que é sempre um ato de muita generosidade para todo mundo. Super importante. E a minha intenção dessa terceira temporada ser dedicado a isso, porque eu acredito muito nesse compartilhar histórias. Às vezes algo que você fala se assemelha a alguma família, então ele vai pegar como ideia. Aí vem outra pessoa aqui, então vai pegando exemplos, aprendizados. Então acho que tem muito esse... Não tem uma receita, porque cada família é composta de uma forma, né? Então, mas eu acho que essas histórias, essa realidade ajuda muito, né? Até porque todos nós somos, a gente já sabe, quando a gente estuda comunicação, a gente sabe que todos nós somos seres emocionais. Então não adianta falar que aquele cara trabalha muito mais com a razão do que com a emoção. Gente, nós somos pessoas, somos feitos de emoção. E às vezes a gente não se conecta com a nossa emoção verdadeira, né? Uma amiga minha sempre fala que somos analfabetos emocionais. E é isso, o dia que eu vi essa frase, eu falei, nossa, que frase linda e profunda e verdade. E é triste por um lado. Sim. E aí ela falou, você já entrou... Na época tinha Google, não tinha ChatGPT. Tá? Ela falou, você já entrou no Google para ver a lista de sentimentos? Eu falei, não. Ela falou, entra. E aí tinha uma lista de sentimentos de, sei lá, 40 sentimentos mais ou menos, não me lembro o número exato. Vão muito além do filme do Divertidamente, né? E aí, uma palavra que me chamou a atenção, que eu não usava no meu dia a dia, era, por exemplo, magoada. Olha que importante a gente falar, estou profundamente magoada, né? E para eu perceber que eu realmente estou profundamente magoada, eu preciso ter conversa comigo mesmo para me entender, para saber o que eu realmente estou sentindo. E não é que a gente está sempre bem. A gente vai ter altos e baixos, né? A gente passa... A nossa vida é uma montanha-russa, né? Durante o dia são vários sentimentos que aparecem. Mas a gente precisa ter tempo da gente se conectar com a gente mesmo. Perfeito. E no mundo que a gente vive dessa rede social, né? Onde tem fórmulas prontas, pois perfeitas. Isso eu estou lendo um livro agora que fala sobre o silêncio, de uma jornalista. Um livro muito lindo. E ela fala que a gente precisa do silêncio. Silêncio de tudo, das pessoas, das mídias, de todos os barulhos que nos rondam, para que a gente realmente consiga ter um momento de paz, da gente meditar, da gente conversar com a gente mesmo, né? Porque o mundo está cheio de ruídos o tempo todo. Quando a gente está no carro, a gente entra no carro, a gente já começa a cantar música, a gente ouve podcast, a gente não para, a gente liga para as pessoas. É uma cabeça que não para. No consultório do dentista, quando ele atrasa, o que você faz? Você fica no celular. Você não tem tempo de ficar olhando o que está acontecendo, de pensar... Né? Então, a gente precisa ter um descolamento um pouco dessas mídias sociais, do nosso telefone, para a gente poder ter tempo para a gente. Meu marido fala sempre que a gente caminhando, né? A gente parece que vai dando uma... oxigenando, né, o cérebro, então você vai tendo ideia, você vai talvez esquecendo aquilo que para você era muito grave, né? Você fala, não, vamos pôr isso numa caixinha certa. Olha, você me fez lembrar que um exercício, durante a pandemia eu fiz um curso de mindfulness. Aliás, eu adoro estudar, né? Eu sempre falo que eu vou morrer aos 120 estudando e aprendendo. Sempre, eu quero morrer aprendendo. E um dos exercícios que essa minha amiga passou nessas aulas é de quando você está com a cabeça muito acelerada, que você não consegue desacelerar, fechar os olhos e caminhar devagar, sentindo o teu passo, sentir a tua sola do teu pé pisando. E você até pode fazer de olho fechado, porque às vezes é difícil de você fazer, de olho aberto, olha, desculpa, porque é muito difícil você fazer o equilíbrio, mas caminhar realmente respirando e se percebendo. E esse exercício transforma. Olha como é importante, né? A gente tentar desacelerar nosso dia a dia, que é cidade grande é uma loucura, né? São Paulo nos convida a enlouquecer juntos, Nossa, né? E eu não sei se você tem essa sensação de que todo mundo que eu falo é essa sensação de que a gente viveu um mês e um ano, assim. A gente está já praticamente no meio do ano, mas parece que a gente viveu muita coisa. Bruna, tive uma aula semana passada falando de diferenças de gerações, né? Eu já tive 50 aulas dessas.
Mas essa me chamou a atenção por várias coisas, inclusive porque a mudança geracional, já que a gente está falando de famílias empresárias, para a gente entender essa mudança geracional, antes ela demorava 25 anos. Então, entre a geração do pai para o filho, era uma geração. Hoje, a cada 10 anos é uma mudança geracional, justamente porque esse entorno está muito rápido. Sim. O mundo mudou. Então, olha isso. Então, olha como a gente precisa entender dessa mudança geracional para a gente conseguir olhar e trabalhar os nossos filhos, os nossos sobrinhos, nossos primos, principalmente quando a gente fala de família empresária, né? Da gente entender o momento. Exatamente. Exato. Agora, voltando aqui, né, da história do sucessor, do sucedido, você sabe, eu estou no conselho de administração da FBN Brasil, que é a Family Business Network. É uma organização internacional, está aqui no Brasil já há 25 anos. Aqui no Brasil são 200 famílias empresárias associadas. Então é um lugar que a gente aprende muito, a gente troca muito. Eu sou muito grata à FBN, porque, assim, meus amigos são de lá, meu conhecimento é muito de teoria e prática de lá. Então, é legal porque a gente sempre brinca que é um ecossistema muito diferente de outros, né? Porque a gente fala muito de herdeiros, de coisas que às vezes são muito polêmicas no dia a dia. E quando a gente está dentro desse ambiente, a gente fala com os nossos pares, de igual para igual, né? Perfeito. Você se sente segura, confortável. Super. E lá a gente tem um código de conduta, o que fala lá, fica lá. E é muito bonito. Bom, a gente está associado no segundo momento desde 2017. Mas lá, a gente tem um grupo que é o único no mundo e que a gente vai inspirar outros capítulos no mundo inteiro. São 69 países fazendo parte, mas nós somos o primeiro a ter um grupo que chama Clube dos Experientes. O que é isso? São pessoas que têm que fazer a sucessão ou já fizeram a sua sucessão, então tem um grupo específico para eles, que é 60 anos mais. Não existe, assim, uma idade limite, às vezes a gente participa, às vezes eles fazem grupo fechado deles, trocas, mas semana passada teve um bate-papo com uma segunda geração de uma família daqui do interior de São Paulo, muito organizada do ponto de vista das governanças, e o tema foi a governança invisível, porque eles trouxeram a esposa da segunda geração para contar os bastidores dessa governança invisível. De novo, feita por mulheres, normalmente, né? Porque é um perfil feminino. Não que os homens não possam fazer. Sim. Eles fazem também, mas é um perfil de característica feminina, normalmente faz. E olha que importante você ter um grupo de pessoas que já fizeram, tem que fazer, que é um grupo de apoio, um grupo de troca, né? Um grupo de discussão ali. E aquilo ali te dá forças para você tomar a decisão de fazer devagar, mas fazer. Então, esse é um grupo muito importante, né? Muito. E muito importante esse momento que a gente está vivendo do Brasil, porque eu acho que a gente... proporcionalmente a gente tem mais famílias que ainda não trabalham com governança do que empresas familiares que já estão com a governança estabelecida. Então, trazer esses exemplos, né, se aproximar, para isso que você falou, eu olhar e entender que momento que eu tô da minha família, da minha empresa, com meus filhos, com os meus sobrinhos, né? Eu acho que isso ajuda muito ter esses exemplos. Perfeito. E mais que isso, aonde eu me conecto nessa história toda. Porque eu posso ter minha carreira independente da governança. Isso. Eu toco minha carreira independente de ser acionista ou futuro acionista. Então, eu adoro dar exemplos. Eu posso ser cineasta, eu posso ser arquiteta, eu posso ser dentista, eu posso ser advogada, mas eu também sou herdeira. E a gente tem que descaracterizar um pouco essa palavra, né? As pessoas falam com muito tabu, muito preconceito com herdeira. Eu fui herdeira durante muito tempo. Eu não gostava desse tema, mas hoje eu tento desconstruir isso. Então, eu fui herdeira, hoje já não sou mais, mas olha como é importante a gente ser realizada. A gente diz que dentro da família empresária, os melhores acionistas são aqueles que são realizados dentro da sua jornada, se conectando com a governança, sabendo o seu papel e o que é ser acionista. Perfeito. É importante a gente saber o que é ser acionista. E aí tem vários tipos de acionistas. Eu posso ser uma acionista contributiva, eu posso ser uma acionista que é mais participativa, mais ativa, eu posso ser uma acionista que provoca mais, mas o que eu não posso ser é uma acionista destrutiva, né? Eu posso ser uma apoiadora, por exemplo, de quem faz a governança, mas eu não posso deixar de entender qual é o meu lugar nesse todo. Né? E quando a gente fala das novas gerações ou das próximas gerações, terceira e quarta, sem trazer idade ou gerações, mas falando de terceira e quarta, acho que é super importante isso que você está falando, porque
esse não se encaixar, eu não me identifico com o negócio, eu não me identifico com a empresa, né? Então, esse acordo é importante com a família para entender, mas você é acionista, você tem um cuidado perante a empresa. Você Sim. pode não atuar, mas você tem um cuidado enquanto acionista. E ter essas conversas é legítimo até para que não atrapalhe. Exatamente. Né? Porque às vezes você fica forçando que a pessoa queira. Então, eu já vi vários casos de... Agro é um caso super bom porque normalmente as pessoas começam lá no campo, né? E de repente vão evoluindo. E aí, quando começam a ter a capacidade de investir nos filhos, um vira médico, outro vira advogado, fala, não, eu não quero mexer no agro. E é legítimo isso, mas como que você cuida do negócio, né, da empresa? Acho que esse é o cuidado que precisa ter, né? Eu adorei essa tua fala, porque como é que a gente pode conectar isso tudo, né? Porque eu penso que as pessoas talvez não tenham acesso à governança, ou acham que a governança não é para elas, que não cabe no agro. Porque o que eu mais ouço é, nós somos muito pequenos, isso não é para gente. Uhum. Eu adoro isso. Eu falo, sim. E eu gosto muito de falar que a governança é para qualquer um. Quando eu falo com pessoas que não estão conectadas com governança, eu sempre pergunto assim, quem de vocês conhece governança? Aí ninguém levanta a mão. E aí eu digo, vocês... não pensaram nunca que governança é simplesmente o fato de você organizar a tua vida, de colocar regras de quem faz o quê, até dentro de casa? Isso. Né? Então, a gente tem que desmistificar um pouco o tema da governança. Perfeito. E aí as pessoas falam, puxa, eu nunca tinha pensado nisso. A governança vem para ajudar, quer dizer, para simplificar os processos, para trazer transparência e, mais que isso, trazer lugar de diálogo, de escuta, de... troca de ideias, né? Então, olha a importância da gente ter, e aí eu vou voltar um pouquinho para os temas formais da governança, a importância de uma família ter minimamente uma governança familiar organizada. Porque ali você consegue ter o tema que você vai conversar, você sabe de quanto em quanto tempo vocês vão se encontrar, o que a gente vai tratar junto para que não fique, a gente usa bem esse exemplo, né, muito clássico, né, para que a gente não converse de coisas da empresa no almoço de domingo. Perfeito. Né? Porque às vezes você vai tirar satisfação com alguém no almoço de domingo e aí já vira uma história complicada, uma coisa complexa. Sim, né? sim. E pode virar um conflito. Uhum. Né? E uma das coisas que eu descobri há pouco tempo atrás, numa dessas viagens de congresso, que para mim foi transformador, que a gente entendeu que o conflito, normalmente, ele é bom, ele é positivo, mas depende da gente como que a gente vai encaminhar aquela questão. Porque o conflito está muito ligado, que as pessoas imaginam, a brigas, a disrupção, a discordâncias, a quebras de elos de família. Mas não é isso. O conflito é simplesmente uma divergência entre pessoas que precisa ser trabalhada através da comunicação, através do diálogo, através da escuta empática, profunda. Então, precisa ter esse espaço de troca. E aonde a gente faz isso é dentro do Conselho de Família, normalmente. Então, não precisa ser uma estrutura, não precisa ser presidente do Conselho de Família, não precisa nem chamar Conselho de Família, né? Pode chamar o nome que você quiser. Sim. A nomenclatura não é importante. O importante é a gente ter essa dinâmica da gente se encontrar, para a gente discutir assuntos de família. E não só de família, mas é como a gente se conecta com o negócio, né? Dentro do Conselho de Família a gente faz isso. Então, qual é a nossa relação com o negócio? Para proteger o negócio. E que difere do assunto de sócios, né? Então, quando a gente fala de família, que assuntos a gente vai falar? A gente vai falar, então, por exemplo, da nossa história familiar, o reconto da história, com a atualização da história, então, de quem está lá fazendo o quê, que precisa ser atualizada essa história. Sim. Não basta a gente contar quem começou. Sim. A gente precisa fazer essa atualização ao longo do tempo. Já no Conselho de Sócios, os assuntos são outros. E a gente precisa começar a separar família de sócios quando a estrutura vai avançando com o passar do tempo, né? Quando é muito pequenininha, não. Família e sócio é tudo junto, Sim, né? O pai, a mãe, os 3 filhos. Exato. Mas conforme a coisa vai crescendo, a gente precisa falar de longevidade. A gente precisa falar de passagem de bastão. A gente precisa falar de diversificação de negócios. A gente fala de portfólio, a gente fala de questão de dividendos. São outras questões diferentes da família. Perfeito. E que é importante a gente conversar a respeito. Sim. E aí a gente tem fóruns adequados para as conversas adequadas. E uma coisa, me corrija se eu estiver errada, mas do que você me contou quando a gente conheceu, eu acho que um aprendizado, e talvez quando as famílias são muito grandes, ter representantes da família em determinados fóruns, né? Sim. Que acho que isso facilita, né? Tem famílias que têm aí vários núcleos.
e ter representantes, acho que isso também pode ser um caminho para poder facilitar essa comunicação, que é o desafio, né? Com certeza. A comunicação é o desafio do ser humano. Eu tenho uma frase que eu digo sempre, eu queria lançar uma campanha que é a seguinte: vamos tirar química e física da escola e colocar aula de comunicação? Seria ótimo. Não é? Porque se a gente aprendesse a se comunicar de pequenininhos na escola, o mundo seria muito melhor. A gente aprenderia a lidar com conflitos, a gente trabalharia muito mais a comunicação não violenta, falando de mim, não acusando o outro. Então, assim, seria um mundo mais leve. Né? Tem uma amiga minha que me ensinou a palavra amorosidade. Eu adoro trazer essa palavra para o dia a dia. Então, seria um mundo muito mais empático, muito mais harmônico, muito mais amoroso, de escuta. Porque hoje em dia a gente não para escutar o que o outro está falando. Eu tenho sempre razão, o outro está sempre errado. É impressionante. Né? Então, a gente se organizar para ter essas conversas ao longo da nossa jornada é essencial para que a gente funcione como ser humano. Então, quem sabe um dia a gente não coloca aula de comunicação na escola. Não precisa tirar física e química, deixa lá para quem gosta. Mas vamos incluir aula de comunicação na escola. Mas você me falou, você falando, me vem várias coisas na cabeça, mas algumas escolas já mais preparadas, mas você falou da aula e me veio, vou linkar outra informação que é sobre finanças, sobre a gestão do seu dinheiro, né? De como que você aprende a lidar com dinheiro desde pequeno, porque é um tabu, eu acho. Eu escutei alguma vez essa frase de parece que é proibido a gente ter lucro. Né? A gente não pode falar sobre isso. E eu acho que você, como você trouxe a questão de ser herdeira, né? Tem um legado, tem um motivo, tem uma busca, um investimento dos seus avós, dos seus pais, dos seus tios, para que você pudesse, né, ter ou ser o que você é hoje. E não tem problema nenhum. Né? Mas como a gente encara isso como família, como a gente encara isso e cuida de problemas que são importantes de fato para a governança. Tira esses mitos ou esses problemas de assumir determinadas coisas. Bom, né? uma das coisas principais é a gente trazer alguns dados. Né? Então, a gente sabe de alguns dados que são super marcantes. A primeira vez que eu vi, eu falei, não é possível isso. E esses números se repetem no mundo, não é só Brasil. Então, 90% das empresas no Brasil são empresas familiares. 90% são empresas familiares. Micro porte, médio, pequeno, enorme, gigante, tá? Então, 90%. E aí, vamos falar da passagem de bastão. 70% das empresas, quando elas são fundadas, elas não chegam 70% para a segunda geração. Somente 30% passam para a segunda geração. A gente fala que é a regra de um terço, um terço, um terço. Então, se a gente pega um terço de 30%, a gente cai para 10%. Então, 10% passam para a terceira geração. Se a gente pega um terço de novo, para a quarta geração, sobra 3%. Então, olha como a gente precisa falar de estrutura de governança, trocar ideias com outras famílias empresárias que já fizeram governança, da gente estudar sobre o tema, da gente aprender em conjunto. A educação é fundamental para a família empresária. É igual médico. Tem que estar se atualizando sempre. Exato. Tem que estar estudando sempre. Exato. Né? Por quê? Porque aí a gente cresce como família, a gente cresce em conjunto. Uma outra grande amiga minha, assim, que trabalha muito com comunicação, ela fala, somos todos corresponsáveis nessa vida. Então, a família é corresponsável, a gente tem que estar junto. É um cuidando do outro. Né? E como a gente tem relações muito significativas, muito profundas, às vezes a gente precisa tomar cuidado, porque isso atrapalha. Ajuda e atrapalha. Sim. Porque a intimidade, né, permite, teoricamente, que a gente fale tudo. Exato. Mas tem a maneira certa. Então, de novo, olha a importância da família se capacitar em conjunto. Dentro da minha família, a gente fez uma jornada de comunicação. Então, a gente vira e mexe e volta no tema negociação, tomada de decisão, comunicação, o tema gratidão, da gente agradecer aos nossos antepassados. São temas que a gente tem que estar estudando em conjunto, porque não adianta eu estudar sozinha, porque aí eu vou fazer minha parte. Mas o legal é quando a gente faz em conjunto. Legal. Somos todos corresponsáveis. E eu acho que você tem um papel aqui importante de exemplo sobre essa transição bem-sucedida para a terceira geração. E você comentou de que agora você tem que olhar para a quarta, né? Sim. Como que você olha para isso? Você tem 3 filhos, já são mais velhos, né? Sim. Já não sei se já estão no negócio ou quais são as profissões, se já tem essa escolha. Mas eu queria que você contasse um pouco dessa vivência que você recebeu, essa gratidão, esse cuidado, essa responsabilidade. Como que você vê isso para eles?
Bom, vou contar um pouquinho do nosso histórico, assim, bem rapidinho. Legal. 2017, todos os meus primos, meus irmãos, todo mundo que estava da terceira geração na operação, a gente fez um combinado que a gente sairia da operação para a gente entrar nas instâncias de governança. Isso foi um movimento muito pensado. Isso não quer dizer que foi fácil, porque não foi. Mas foi um movimento combinado entre nós. E aí a gente se preparou para essa saída, porque os 2 CEOs, um para a Cidade Center Norte e um para a Vedacity, chegariam uma questão de 6 meses. Isso foi um grande desafio, tá? Assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria separado muito mais uma chegada de um CEO, porque eram dois CEOs não familiares, né? Sendo que a família estava no negócio desde sempre. Uau. Então, foi muito difícil essa saída. Mas a gente entendeu que a gente precisava sair para dar espaço para os CEOs e a gente pensar no longo prazo. Por quê? Quando você está no dia a dia da empresa, é muito difícil você conseguir apagar os incêndios do dia a dia, pensar no dia que você está ali trabalhando e olhar para o futuro. E quando você tem as instâncias de governança, você consegue parar e olhar para o que você quer para o futuro. E aí vou me conectar com uma resposta que eu não dei lá atrás, que a gente são 3 núcleos. Então, meu tio, minha tia e meu pai. Temos um representante para cada uma das esferas de governança. Tem um familiar de cada um dos núcleos, tá? Então, a gente trabalha com representatividade de cada um dos núcleos. E aí, aquele representante é o responsável de trazer a comunicação para dentro do seu núcleo, tá? Isso independente da esfera. Conselho de família, conselho de sócios, comitê de sócios, conselho de administração. Isso funciona porque a comunicação chega. Às vezes dá umas falhadas, porque é difícil, porque é muita comunicação o tempo todo. Sim. Aí um reclama, tal, e a gente volta, tá? E como é que a de gente vai fazer? vários tipos de negócio, De né? vários Essa tipos de complexidade negócios, de vários empreendimentos, então é muito difícil. Então, vira e mexe acontece. Outro dia eu soube um patrocínio que a gente estava fazendo no LinkedIn de um funcionário nosso. Falei, gente, como é que a gente falhou nesse patrocínio? Eu queria saber. Era de um time de futebol. Entendi. Então, aí a gente não pode falhar nessa comunicação. Não era nada muito importante, mas a gente tem que saber primeiro, né? A gente sempre diz que os sócios e a família tem que saber em primeiro lugar. E depois os empreendimentos e as outras pessoas. Então, a gente não pode falhar com essa comunicação. Mas é difícil. Às vezes a gente falha. Em coisas pequenas, coisas grandes, não. Mas essa comunicação que a gente tenta fazer de uma forma muito cuidada e muito primorosa é justamente essa. A gente sai de todas as reuniões, a gente tem um resumo da reunião e aí a gente passa para os nossos familiares do nosso núcleo e a gente está ali disponível. A gente grava muita reunião, então a gente dá a oportunidade das pessoas que não participaram da reunião assistir. A gente tem sempre ata, pauta muito bem feita. Fora isso, a gente tem, dentro dos sócios, a gente tem plantão de dúvidas que acontece a cada 2, 3 semanas. E você vai lá para tirar dúvida. Dúvida de um negócio, do empreendimento, o que não ficou claro, dúvida dos números, que muitas vezes não ficam claros, porque a gente, às vezes, não consegue aprofundar. Então, a gente abre muitas portas para que a gente tenha possibilidades de comunicar de todas as maneiras. Diminui todos os ruídos possíveis. Todos. Então, vai por e-mail, vai por WhatsApp, a gente recapitula, tem gravação. E aí, então, cada um já sabe que é a sua responsabilidade. Lembra da corresponsabilidade do grupo? Então, eu faltei numa reunião, o que eu vou fazer para sanar essa falta de informação? Então, eu tenho que correr atrás. E é muito importante que a gente faça a nossa parte para não deixar passar, porque isso pode criar ruído, que pode virar um conflito lá na frente. Né? Então, a gente precisa se comunicar sempre muito bem. É um grupo grande, né? Temos muitos familiares, temos vários empreendimentos. Então, assim, é um desafio gigantesco. Mas aí a gente tem uma área de comunicação, dentro da área de comunicação, que trabalha isso super bem. Tá. Né? Então, a gente tem ali as pessoas que estão sempre pensando na comunicação Boa. mais e melhor. Boa. E a 4ª geração tem mais ou menos quantos? 4ª geração são, se eu não estou enganada, 18 já. Tem bastante gente, né? Tá. E aí vai dos 31 até 4 anos. Tá. Né? Então, lembra que agora as gerações são de 10 anos? Então, se a gente pensar que a gente tem recortes, a gente tem praticamente 3 recortes nos 30 anos. Né? E aí, o que a gente tem na nossa família? A gente tem uma escola de acionistas, que na verdade começou para ser escola de acionistas, para nos formar, para a gente se capacitar mais com o que a gente chama de lifelong learning. Mas a gente entendeu que a 4ª geração já tinha que ser preparada, mas que os nossos maridos e esposas também tinham que ser preparados. Por quê? Quando a gente está ocupado, a gente está feliz e está realizado, eu estou feliz.
tenho menos tempo para ficar pensando em bobagens, ou de procurar pelo em ovo, ou de me preocupar com coisas que não são do meu assunto ali. Então, nessa escola de acionistas, a gente começou, ela chama Escola de Acionistas, mas ela começou porque era pra gente, mas também pegou futuros acionistas, e eu adoro falar, que também é polêmico, a palavra agregados. Porque agregados vem de agregar. Pode ser mais bonito que isso? Dentro das famílias empresárias, muitos falam assim, na minha família a gente não usa a palavra agregados, a gente usa escolhidos. Ok, eu acho brega, eu gosto de agregados. Até porque as pessoas não param para pensar que agregados tem essa coisa forte por trás de agregar, né? Ou, na minha família, a gente fala cônjuges. Ok, são cônjuges também. Eles também são os escolhidos. Gente, mas eu quero lançar uma campanha. Eu digo isso em todas as oportunidades que eu tenho, da gente desmistificar a palavra agregados, né? Perfeita. São os escolhidos, são os cônjuges, mas eles vêm para agregar. E olha que bonito se a gente puder fazer junto, poder escutar o próximo. Não gostou? Me conta por quê. Vamos conversar. Vamos tentar fazer de outra maneira. Vamos incluir. Então, eu quero lançar essa campanha. Muito bom. Tô lançando aqui a campanha do Agregados. Vamos lançar o hashtag agregados. É, isso. E eu falo pro meu marido, eu sou agregada assim com muito orgulho na família dele. Eu tô ali para agregar. Posso não concordar, mas eu vou respeitar, porque cada família é de um jeito, né? E aí eu quero lançar outra campanha também que eu sempre falo, e aí é uma questão de letramento, tá? Que é uma questão de respeito com as famílias empresárias. Muitas famílias falam, a gente está modernizando a gestão, a operação, estamos trazendo a profissionalização. Então, vamos complementar a frase. Estamos fazendo a profissionalização com não familiares. Porque a partir do momento que você inclui profissionalização com não familiares, você traz o devido merecimento para a família que começou o negócio, que trabalhou aquilo. Tô com as duas campanhas. Então, não agregados... E fala a frase. A gente podia fazer a campanha. Olha que coisa mais linda. Ela fez a caneca com o meu rosto, com o meu nome, gente. A próxima caneca pode ser dos agregados. Boa. Ou são profissionalização com não familiares. Não familiares. Com não familiares. Concordo super. E eu, sempre que eu encontro uma família, eu dedico todo o meu respeito, porque não é simples você fazer preparar um negócio, montar um negócio. Então, acho que tem pessoas de fora para agregar conhecimento, né? Mas sem tirar o mérito, dizer que as pessoas que estão lá não conhecem, né? Eu acho que isso é uma grande bobagem. De novo, a gente volta para a corresponsabilidade, né? Somos todos corresponsáveis pelo negócio, porque se o negócio não anda bem, quantas pessoas vão ser mandadas embora, né? Então, quando a gente fecha um negócio, quando o negócio vai à falência, ou quando ele é vendido e incorpora outras coisas, olha a nossa corresponsabilidade com isso tudo, né? Com o meio ambiente, né? Eu até vou puxar aqui, eu tenho uma história assim, que eu tenho muito orgulho de contar. De novo, muito a ver com a terceira geração. A gente tem feito algumas coisas assim que me enchem de orgulho mesmo. Que uma foi a jornada B, né? Do Sistema B. Que Sistema B, não sei se todo mundo sabe, mas vou contar aqui, não é a melhor empresa para o mundo, mas é a melhor... Não é a melhor empresa... Peraí, volta aqui. Não é a melhor empresa do mundo, mas é a melhor empresa para o mundo. O Sistema B. E a gente começou a nossa jornada muito puxada pela minha irmã, pela Karen, que sempre trabalhou com sustentabilidade e trabalha com isso até hoje, mas ela trouxe pra gente a importância da gente olhar... se a gente queria, porque a gente trabalha com 2 grandes negócios, que são, aliás, 3 grandes negócios que são absolutamente poluentes no mundo, né? O varejo, a construção civil e o agro. Então, se a gente não fizer a nossa parte, o que vai ser? Então, a gente começou a plantar uma sementinha lá atrás e a gente virou, a gente fez uma jornada do Sistema B, tanto para a Vedacity, então, nós já somos Sistema B na Vedacity há 2 anos. Que é um projeto maravilhoso e que teve que ter uma mudança de mindset, de processos, não só dos acionistas, mas de toda a cadeia dentro do nosso negócio. E o ano passado nós viramos os primeiros 2 shopping centers do mundo para ser certificado com o Sistema B. Que legal, os primeiros parabéns. do mundo. É muito orgulho. Obrigada. Sim. É muito orgulho. E o primeiro centro de convenção do mundo a ser Sistema B também.
Uau! E aí eu trago uma outra contribuição da nossa geração, da terceira geração, que a gente vai transformar aquela parte da cidade Center-Norte, que já existe, tem muita terra, tem muito estacionamento, vai virar estacionamento vertical, e a gente já lançou o ano passado, a primeira fase do nosso empreendimento, aquilo tudo vira um bairro, uma cidade sustentável. Então, a gente diz que a gente quer retribuir para a cidade de São Paulo muito mais para a cidade, para a Zona Norte de São Paulo, o que a Zona Norte fez por nós. Muito bom, né? Então, a gente é um give back, a gente Que legal, chama, vou ficar acompanhando essa evolução. Eu acho que eu li alguma coisa a respeito, ou você me falou quando a gente se encontrou. Mas... sempre que eu tenho oportunidade eu falo, porque incrível, é um projeto muito transformador. Porque a gente quer trazer a Zona Norte como um grande player de São Paulo, porque nada muito grandioso acontece a não ser, sei lá, o sambódromo, né? Mas o que a gente diz é que a Zona Norte tem que ser pioneira na cidade de São Paulo. Ela tem que ter o seu protagonismo também. Então, a nossa ideia com esse projeto é dar protagonismo para a Zona Norte. E junto com esse projeto. Então, a gente começa com o empreendimento imobiliário, que é a fase 1, que é a gente chama de centro articulador. Então, vão ser imóveis comerciais e residenciais, para começar a já transformar pouco a pouco essa região. Mas é um projeto não só para a nossa geração, mas para a próxima geração, porque ele é longo prazo. A gente diz que é um bairro biofílico. E o que é biofílico? É você trazer a natureza, a conexão do humano junto. Porque é uma cidade de São Paulo é uma cidade com poucas árvores, né? Tirando aqui a Zona Sul, que tem muito mais árvores, a Zona Norte não tem. Então, a gente quer transformar tudo aquilo, trazendo muito verde, muita humanização, muita natureza. Que projeto legal. Lindo, Parabéns. é lindo, assim. Obrigada. É um projeto a gente começou já, sei lá, uns 15 anos, nem sei quanto tempo. E, assim, a gente lançou ele oficialmente o ano passado. Então, tá aí, logo começam as vendas. E, Cris, você falando, e eu falei no começo, a sua paixão, o seu brilho no olho, o seu sorriso sobre falar sobre a família, sobre o negócio. Agora, olhando para a Cris tem um papel muito importante dentro da família, mas você também tem outras coisas que você faz como Cris, né? Como contribuidora para outros negócios, para outra família, né? Para outras famílias, né? Eu comecei há um pouco mais de 2 anos... a trabalhar para fazer consultoria para outras famílias empresárias também. Sempre olhando a construção dessa jornada do conselho de família, né? Então, como é que a gente se encontra durante o ano? E a gente diz que a gente precisa se divertir junto, a gente precisa brincar junto, a gente precisa encontrar sem ser de trabalho. Porque em cima da minha família era sempre assim, a gente se encontrava, era sempre para trabalhar. Né, descendente de alemão, a gente adora uma regrinha, adora trabalhar, então adoramos trabalhar, então a gente estava sempre trabalhando, mas a gente precisou desconstruir isso um pouco, sabe? Sair desse ambiente de trabalho e se encontrar para jantar, se conectar com outros temas, sair da cidade de São Paulo para fazer exploração, natureza, fazer workshop de comunicação, para desqualificar um pouco essa coisa de trabalho, sabe, o tempo todo. Sim. Né? E aí, por estar conectada com outras famílias e a nossa governança ser uma governança realmente muito robusta e acabou virando referência, as pessoas começavam a pedir conselhos do que fazer dentro da família, o que dar de presente de final de ano para a família. Então, eu sempre dou a dica de fazer um calendário, uma coisa bem simples, com fotos dos aniversários dos negócios e da família também, com dizeres e frases da família. E aí, pouco a pouco, você vai construindo a sua família. E aquilo, de repente, quando eu vi, eu já estava fazendo isso para outras famílias empresárias. Então, aí eu abri, um pouco mais de 2 anos atrás, uma consultoria para cuidar dessas famílias empresárias, para auxiliar nesse início de jornada e essa jornada de educação. Então, preparar final de semana, durante o ano, o protocolo de família, que é o principal documento da família empresária. Sim. Então, contar a nossa história, quais são os nossos combinados, né? Como é que a gente faz essa dinâmica dos combinados? Então, tem que ter várias pessoas com várias cabeças diferentes, preferência de gerações diferentes, para a gente fazer um documento que não seja engavetado, que represente a nossa realidade. Então, essa é uma grande área de atuação. E a outra, eu entendi o papel de sócios e como isso precisa ser fortalecido ao longo da nossa jornada. Então, essa é uma outra fonte de inspiração que eu trago para as famílias, da gente se preparar para ser bons acionistas, minimamente bons acionistas, né? E o que essa jornada representa de ser sócio. E entender quais são os assuntos que a gente vai conversar dentro de cada fórum. E tem muitas famílias que trabalham isso junto, como eu disse há pouco tempo atrás, e está tudo bem.
né? Então, esse é um trabalho que eu tenho uma empresa de consultoria e de mentorias. Tô fazendo mentorias também, adorando. E me descobri dando aulas também. Sim, recebi vários. arrasando. Foi assim que a gente... obrigada. Foi assim que a gente se conheceu. Eu comecei a receber convites para contar nossa jornada, dividir meus aprendizados. Então, tenho dado algumas aulas e tô me descobrindo apaixonada fazendo isso. Pois é. Isso é uma coisa super nova para mim e eu tô adorando fazer isso. Então, dar aula também é uma outra paixão que eu me descobri recente. E a Cris, como pessoa, além de eu adorar viajar, eu adoro museu, então eu tenho um hobby, arte contemporânea, aliás, todos os tipos de arte. Eu adoro estudar e aprender sobre nosso passado e olhar nosso presente, quem são os artistas contemporâneos agora. Tem uma outra paixão na minha vida, além disso, né, de ser mãe, que é trabalhar com ONGs. Então, não tenho a minha ONG, não pretendo ter minha ONG, mas sou madrinha, voluntária, embaixadora de várias ONGs. Então, eu conecto muito com o trabalho social, muito conectada com as causas que eu acredito. Então, por isso que eu não posso ter minha própria ONG, porque eu não consigo escolher uma causa. Entendi. Então, por exemplo, eu sou madrinha do Instituto Red Dogs, que é um trabalho maravilhoso de um amigo meu, uma organização muito nova, tem mais ou menos 4 anos, que ele treina cachorros durante mais ou menos 2 anos para doar para crianças e jovens com deficiência, principalmente olhando deficiência intelectual. Isso muito conectado por causa da minha filha, que está dentro do espectro autista. Então, esse trabalho é transformador. Eu entreguei um cachorro há, 1 ano e meio atrás para uma criança que não conseguia ser desfraldada com 13 anos. Com a chegada do cachorro, o cachorro começava a fazer as necessidades dele no quintalzinho da casa dele. Ele começou a fazer no jardim também, junto com o cachorro. E aí ligaram pro Ronaldo e perguntaram, o que a gente faz agora? Ele tá fazendo no jardim, no quintalzinho? Traz um pinico, vai trazendo para dentro de casa. Em 4 meses, ele conseguiu ser desfraldado. Olha que trabalho importante. Que legal. Né? Então, essa é uma ONG que eu amo. Que legal. Eu sou voluntária também, que a gente chama de guardião. Olha que tema bonito. Né, que nome bonito, guardião da nossa infância e adolescência do ponto de vista de exploração sexual e abuso e exploração sexual infantil. Então, eu sou voluntária na Childhood já faz alguns anos, que é uma organização internacional, aqui chama Childhood Brasil. Foi fundada pela rainha Silvia da Suécia. Já está no Brasil também há 25 anos, o ano passado fez 25 anos. E a gente trabalha contra abuso e exploração sexual infantil e de jovens. Então, de novo, é uma causa muito profunda. E cada vez que eu vejo dados onde crianças não têm a infância protegida, me parte de coração. Você sabe que você pode me confirmar, mas eu vi um dado que cerca de 50 milhões de mulheres ou meninas sofreram algum tipo de abuso. Sim. Chocante, é um número... E pensa que em torno de 8% ou menos levam a denúncia adiante. Então, olha a importância do nosso Disque 100. Né, de falar sobre esse assunto. Porque antes a mulher, quando ela sofria o abuso, ela se sentia culpada porque estava usando uma minissaia. Gente, o fato de usar minissaia não justifica nada nessa vida. Então, eu vejo muito mais filmes hoje em dia, muito mais... Aliás, esse final de semana, dia 18, que dia é hoje? Hoje enfim, dia 18 de maio é o dia mundial para que a gente olhe essa causa do abuso e exploração sexual infantil. Então, 18 de maio é um dia muito importante para a gente poder falar sobre esse assunto, a gente se conectar mais com essa causa, porque os abusos acontecem dentro de casa. Perfeito. E olha a importância da escola. Normalmente, as crianças contam do abuso para a professora na escola. Então, a gente precisa capacitar mais os nossos professores de escola para receber e encaminhar essas denúncias. E você me corrija se eu estiver errado, mas aquele filme Manas tem justamente essa relação com a professora, Sim, o filme Manas está agora rodando o Brasil todo. Quem tiver oportunidade, assista. Eu ainda não assisti, eu só vi o trailer. Eu vou assistir essa semana. Mas a Mariana Brennan, que fez o filme, ela é parceira da Child. A Child acompanhou todo esse trabalho do filme desde o começo até o final, até apoiando o lançamento dele agora. E a gente precisa assistir, a gente precisa falar sobre o tema. Então, quando a gente começar a falar do tema, quando eu comecei como voluntária na Child, várias pessoas falavam assim, ai, nem me conta, eu não quero nem saber. Gente, mas a gente precisa falar do assunto, porque acontece em todos os lugares. Não é porque está no norte do Brasil, ali acontece mais a exploração sexual. Gente, mas isso, o abuso sexual acontece aqui em São Paulo, classe A, B e C, acontece em todos os lugares. Então, a gente precisa falar, sim, sobre o assunto e a gente precisa denunciar. Bom, essa é outra causa do coração que eu nunca vou deixar de trabalhar.
e eu sou muito grata de ter aparecido essa causa tão bonita na minha vida e tão profunda, e que eu possa ser um canal o resto da minha vida para falar sobre esse tema. Sim. Uma outra causa que eu adoro é o Instituto Resgatando Vidas, que é aqui na região norte de São Paulo. Está mais ou menos a 20 minutos lá da nossa região, mas é um trabalho que eu adoro. E ali no Instituto Resgatando Vidas, eles fazem várias coisas. Mas a minha atuação como voluntária, como madrinha, cada lugar eles batizam com o nome, né? Então, eu sou guardiã, outra eu sou voluntária, outra eu sou madrinha, 2 eu sou madrinha. Tá. Então, lá eu sou madrinha do projeto e a gente trabalha com um grupo de amigas, de voluntárias. A gente tem um trabalho muito bonito do empreendedorismo feminino com essas mulheres de baixa renda, né? Esse é um trabalho. Então, a capacitação delas, né? Como é que elas saem de casa para ganhar dinheiro? Muitas delas não podem sair de casa porque são mães atípicas, assim como eu. E aí eu trouxe um outro projeto para lá que eu adoro, que eu também sou voluntária nesse projeto, que chama The Friendship Circle, que também veio do exterior para cá, que faz inclusão de crianças e jovens com deficiência na sociedade. De novo, muito conectada, inspirada pela minha filha. Então, o que a gente faz no polo de cultura? Tem sempre 2 crianças que vão brincar, simplesmente brincar, e fazer um laço de um vínculo de amizade com a criança do polo. Né? E a gente inclui essa criança nas atividades do polo, porque quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, tudo lindo, maravilhoso, mas cadê as crianças de inclusão aqui? Cadê as crianças atípicas, as neurodiversas, as diversas, né? Eu tô usando muito o termo diversas agora. Não vem. Tá, mas não vem por quê? Porque as mães muitas vezes têm medo, porque as mães não sabem que as crianças têm um potencial a ser desenvolvido. E, gente, o céu é o limite. Aliás, não tem limite para essas crianças. Exato. Se a gente dá material, elas vão desenvolver, cada um do seu jeito, no seu ritmo, mas elas desenvolvem. Nossa, Cris, que importante Muito isso. importante. Por isso que eu adoro fazer meu trabalho social. Você sabe que, coincidentemente, eu conheci uma mãe ontem, onde o filho dela é diverso e ele tem uma dificuldade de fala muito grande, e ela estava com o coração partido, porque tem 3 semanas que ele volta dizendo que ele não tem amigo, né? Então, eu acho que casa muito nisso que você está falando, de como a gente... Mães, se conectem com esse projeto do Friendship Circle, porque eles têm vários projetos. Para os menorzinhos, eles mandam... Claro que tem que ser visto a questão da logística, onde que eles conseguem apoio aqui em São Paulo, mas normalmente são 2 crianças, ou 2 adolescentes, 2 jovens, né? Ou pode ser menina, menino, pode ser 2 meninas, pode ser 2 meninos, que vão em casa brincar. Ou vão no polo do Friendship Circle, no centro, brincar com a criança. Porque conforme a criança vai crescendo, ela descola muito da realidade das crianças da mesma idade. E ela fica sem amigos. Nossa. É muito triste. Nossa. É muito triste. Eu digo que nada é por acaso. Esse nosso encontro, eu vou com certeza falar para ela, porque acho que faz muita diferença. É um projeto voluntário. Então, assim, quem pode pagar, paga. Quem não pode pagar, não paga. Então, assim, eles estão lá no polo onde eu tô, do Instituto Resgatando Vidas. E, assim, a gente tem 30 crianças sendo atendidas e muito bem atendidas. É muito, muito importante a gente olhar para a diversidade com mais amor, com mais empatia, com mais respeito. E daí vem uma outra causa minha pessoal, muito recente. Eu sempre quis trazer mais esse tema para outras famílias empresárias, porque eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade. Acho não, eu tenho certeza. Eu acredito nisso, que nós temos uma grande responsabilidade na empregabilidade das pessoas atípicas, das pessoas diversas no nosso universo, né? Então, assim, olhando muito a trajetória que tenho ao meu redor, muito inspirada de novo pela minha filha, mas por outros casos, eu vejo vários homens levando seus filhos para os diagnósticos e se descobrem autistas aos 30, 40, 50 anos de idade. Tem sido muito Isso, comum. muito comum, os adultos se descobrindo autistas grandes. E adultos, e o que acontece? Muitos deles ficam muito aliviados, porque isso explica toda a história difícil do passado, da escola, onde eles eram taxados de preguiçosos, de burros, de limitados, e daí vai. Né? Então, isso clareia muita coisa. Mas, por outra coisa, traz uma insegurança muito grande. Tá, e agora eu sei. Como é que eu vou compartilhar com as outras pessoas que eu sou autista? Sim. Né? E são várias pessoas que estão se descobrindo nisso. Então, eu tenho escutado várias histórias e isso tem me inspirado a levar esse tema para dentro de famílias empresárias. Então, eu gosto muito de contar a minha história com a minha filha. Gosto muito de inspirar. E eu quero muito que as empresas olhem para esse tema da inclusão e diversidade
de verdade, com o coração aberto. Perfeito. Porque não adianta colocar uma pessoa, quer dizer, adianta, maravilhoso, é lindo, uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, ou que tem um problema no braço, ou na mão, na hora de digitar, ou que manca, que tem dificuldade. Enfim, é lindo isso, mas a gente precisa ir além, a gente precisa romper uma barreira nova, que é dessa empregabilidade das pessoas com essas questões intelectuais. Perfeito. Outro dia eu estava no hospital aqui, que minha filha não estava bem, levei ela para o pronto-socorro, e uma pessoa da recepção falou, como é que você conseguiu esse crachá da sua filha? A gente chama de cordão, né? Tá. O cordão do autismo. Sim. Eu falei, eu comprei no Mercado Livre. Uhum. E ela falou, mas como é que faz? Eu falei, entrei lá, fiz o cadastro, pus o CID, né? Que é o CID que minha filha tem. Tá. E coloquei nome da mãe, do pai, telefone, porque se ela se perde, aquilo ali é um orientador. Perfeito. Né? E eu falei, mas, poxa, aqui nesse hospital tão maravilhoso, tão grande, não tem uma inclusão e tal? Eu falei, quem daqui sabe que você está no espectro autista? E aí ela falou, só a minha chefe. Eu falei, mas teus pares aqui não sabem? Ela falou, não. Eu falei, mas você não vai contar para eles te acolherem e tal? Então, eu vejo essa responsabilidade muito grande das nossas empresas trabalharem, desmistificarem esse tema para a gente poder acolher os diversos. Perfeito. Né? De todas as maneiras que eles Muito precisam e merecem. Sim. Né? Porque só para você saber, por exemplo, lá, meu irmão visitou um projeto no Israel uma vez que é assim, de grande inspiração para mim. Eu, infelizmente, ainda não conheço, mas eu vou conhecer um dia. Que são pessoas que fazem o monitoramento do espaço aéreo, só podem ser pessoas do espectro autista. Porque você tem que ter ali uma concentração absurda que só quem está no espectro autista tem. Então, olha, se a gente começar a desmistificar o tema e começar a trazer os benefícios que são da inclusão de verdade, ser feito de verdade, gente, todo mundo sai ganhando, né? Então, deixar de olhar os gaps e entender onde eu sou melhor, né? Isso serve para todo mundo, né? Inclusive para eles, porque eles e a gente tem exemplos famosos, sei lá, como o Messi, que é um gênio onde faz, né? E ele é bom naquilo, talvez ele não seja bom, então se ele fosse... Você sabe que outro dia eu li que ele não tá no espectro autista, que isso é um boato? Mentira. Não sei se é ou não, mas de qualquer maneira, o Messi sendo ou não sendo, que a gente possa falar mais sobre esse assunto, né? Eu achei que fosse algo pois eu também, porque todo mundo vou fala, estudar, né? então melhor pois sobre isso. A gente vai ter que queria perguntar pra ele, na verdade. Mas eu acho que é isso, né? De que, sendo ou não, a pessoa escolheu e faz aquilo que ela faz de melhor. Talvez as outras coisas não. Eu digo que a gente descobrir a nossa potência máxima e de contar pro mundo a nossa potência máxima. Perfeito. E é isso. Perfeito. Agora, se a gente não tem espaço para conversar e para trocas, né? Então, eu vou deixar aqui uma dica de um... é tão curtinho, é tão lindo, é tão impactante. É de um pequeno filme, de um documentário de uma menina que chama Makayla, que está na Netflix, já está rodando desde o ano passado. Não me lembro exatamente, mas chama Makayla, Uma Carta Aberta ao Mundo, que é de uma menina de 14 anos, que ela é não verbal, autista não verbal, e ela está aprendendo a se comunicar agora, aos 14 anos, através do quadro de letras. Então, ela está ali juntando as letrinhas para formar frases, e você não sabe a potência que é esse documentário. E essa menina, ela quer ser uma representante do autismo no mundo. A voz do autismo, ela é não verbal, lembra? E aí o pai deve ter, assim, eu imagino que o pai, porque o pai tem essa alma de artista ali, ele trabalha com música e tal, e a mãe é uma empresária do ramo da moda, e é lindo porque ela se descobre, olha de novo, a importância do autoconhecimento. Ela sabe tudo o que ela sente, ela vai percebendo e ela começa a contar através do quadro, através de uma terapeuta, através das letrinhas, formando frases, o que ela está sentindo. Assim, não vou nem contar muito, mas assim, eu já assisti umas 5 vezes e todas as vezes eu descubro alguma coisa nova e eu choro, toca minha alma, sabe? Então, que as pessoas possam assistir e entender um pouco sobre o autismo, desmistificar um pouco essa questão do autismo, que são todos gênios, não são todos gênios, mas tem muita potência ali dentro. E uma das coisas que ela fala, eu não sou burra, porque como eu sou muito silenciosa, as pessoas acham que eu não falo e eu sou burra. Eu não sou burra. Perfeito. Né? Então, olha a percepção que ela tem do mundo. Então, uma das coisas que eu legal, tenho feito... boa dica. Uma das coisas que eu tenho feito com famílias empresárias e com empresas familiares e empresas também que estão me chamando e outros grupos que estão me chamando é a gente fazer uma sessão de cinema, porque ele é
muito curtinho, ele tem 20 e poucos minutos, e depois a gente abre para discussão, né? E aí eu trago dados do autismo no Brasil, ou dados de autismo no mundo, e a gente começa a falar. Então a gente precisa criar mais espaços de troca dentro das famílias e dentro das empresas familiares para a gente conseguir mais olhar para a diversidade e inclusão. Parabéns, Cris. No coração. Ai, quanto mais eu conheço você, mais eu fico apaixonada, e parabéns pelas suas frentes, pelas suas causas, por trazer aqui temas importantes. Eu tinha certeza que essa conversa ia ser incrível e importante. Eu acho que você trouxe mensagens que são importantes e que cada vez a gente, como profissional, como empresário, como pais de coleguinhas, né? Então, eu acho que super importante. Obrigada, Exato. obrigada. Obrigada a você, Bruna. Imagina, eu queria te fazer uma pergunta que eu te falei que eu faço para todo mundo que vem para cá. Ai, gente, é uma pergunta Ela não surpresa. É capciosa. Ai, que medo. Na verdade, é uma pergunta que me inspirou lá na primeira temporada e que eu acho que é super legal de ouvir as respostas, que é: se eu tivesse o poder de te dar 10 minutos para você estar com alguém, qualquer pessoa que seja, que venha na sua cabeça, se você tivesse 10 minutos para você falar, para você ouvir, para você conhecer, quem seria a pessoa que você escolheria? Olha, eu sempre falo que um dia eu vou almoçar com a Michelle Obama, que eu vou sentar do lado dela pra gente almoçar juntas. Eu adoro a Michelle Obama. Eu acho ela uma inspiração em todos os sentidos, como mãe, como mulher, como política, mesmo ela não querendo saber da política, mas do empoderamento feminino, por ser negra. Eu vejo, assim, uma sensibilidade nela. Eu queria que ela fosse a nossa presidente do Brasil. Maravilhosa. Eu acho que ela não quer dos Estados Unidos, mas talvez aqui no Brasil. Mas eu acho que ela se encaixa nessa política invisível. Sim. Né? Sim. Eu acho que ela teve uma contribuição muito importante nessa gestão né, do Obama, né? Eu vejo ela muito dessa forma, muito participativa, talvez não nessa oficialmente, mas eu acho que essa parte invisível que você trouxe para as famílias, acho que cabe muito bem para ela. E aí eu tenho várias pessoas que eu idolatro, a Viola Davis. Nossa, tem um monte de pessoas, mas assim, a primeira pessoa que me ocorreu foi de almoçar com a Michelle Obama. Quem sabe um dia não acontece. Não é? Vou torcer. Cris, puxa, super feliz mesmo. Já comentei contigo desde que a gente se conectou, eu fiquei apaixonada mesmo por você, pela história, acho que o carinho que você tem para contar da família, né? Porque todas as famílias, independente se são empresárias ou não têm os seus desafios quanto família. E quando a gente vai, né, para esse mundo de negócios, complica um pouquinho mais às vezes, né? E a forma como você fala de trazer que tem desafios, que tem dificuldades, mas que tem uma leveza, que tem uma gratidão, esse olhar para o legado. Eu falei, nossa, a Cris precisa ser a minha primeira convidada e eu tô super feliz que deu obrigada. certo. Muito obrigada, Bruna. Para mim é uma oportunidade poder conversar com você, essa conexão que a gente teve lá faz pouco tempo, mas foi tão legal, aqueles minutos, né? Para mim é um prazer poder compartilhar e para mim as palavras que você falou aqui são isso, de trazer a leveza para o nosso dia a dia. Claro que a vida não é sempre com essa leveza toda, né? As dificuldades acontecem, os momentos difíceis acontecem. Agora mesmo meu irmão está tratando um câncer complicado, estamos numa jornada aí longa. Meu pai está hospitalizado também. Mas, assim, da gente trazer... E o sorriso, assim, eu tinha uma professora de yoga, há muito tempo atrás, ela falava assim, um sorriso no semblante sempre ajuda. E toda vez que ela falava a frase, e eu estava numa posição de yoga super difícil, eu falava, nossa, eu tenho que sorrir mais. E o sorriso realmente transforma, né? Então, que a gente possa sorrir mais no nosso mundo, mesmo no momento de dificuldade, que a gente possa se acolher mais, que a gente possa ter mais conversas com a gente mesmo, e que a gente possa trazer essa leveza, essa amorosidade e essa gratidão, né, por estarmos aqui vivos, podendo aprender, trocar, escutar o tempo todo. Então, assim, uma alegria enorme estar aqui com você, Imagina, Bruna. Muito obrigada. Desejo a recuperação para o seu irmão, para o seu pai. E desejo que as pessoas possam cada vez mais ter acesso ao seu sorriso, à sua história, às suas causas. Super importante. Então, muito, muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido bom para você. Muito obrigada. Obrigada. Um beijo. Pessoal, tô realmente encantada. Acho que eu comentei com vocês que o primeiro episódio seria muito especial e eu tenho certeza que vocês vão ficar felizes de conhecer um pouco mais da família Baumgart, mas também da história da Cris, que eu acho que é super interessante e eu acho que ela trouxe aqui temas que eu acho que vocês vão
pensar, né? Tem muita coisa para a gente refletir, não só nos nossos negócios como profissional, mas também para a sociedade. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.